Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão todos vocês, todas? Tudo bem, eu espero. Se não estiverem bem ou estiverem bem, coloquem aí uma maneira da gente se conhecer, conversar. Vamos a mais um programa falando de tudo. Programa número 5005. 2 dias depois do último programa, como eu já disse, não vai poder ser todo dia, mas vai poder, pelo menos eu estou vendo que sim, ser todo dia no mesmo horário, entre as 11 e as 12 da manhã, eu publico publicamente o programa, para a gente se acostumar com esse horário e quem sabe se acostumar até o ponto de ter esse horário como aquela parada para pensar em tudo que vemos, que sentimos, que nos toca, que nos provoca pensamentos e sentimentos, para nós organizarmos, afiarmos nossos instrumentos, nossa percepção, nossa sensibilidade para agirmos no dia a dia para um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais amoroso. Hoje nós vamos tratar de três assuntos: crime e crença, Lula e o mundo e cadeia para os golpistas. É falando de tudo, nós podemos falar de tudo, mas eu vou pegar esses 3 assuntos hoje e me surgiram assuntos que vocês gostariam de conversar. 3 assuntos então: crime e crença, Lula e o mundo, cadeia para os golpistas. Antes de começar o primeiro assunto, crime e crença, dois assuntos preliminares que eu não vou me alongar hoje falando neles, porque eu preciso de informações um pouco mais certas, assim, certo, ok? Embora eu já tenha uma convicção. O primeiro assunto é a crise climática, a crise ambiental que faz tempo já a gente vem alertando, quer dizer, os ecologistas, os meteorologistas vêm alertando que pode ser uma crise fatal para a humanidade. Pode ser. No mínimo, altamente destrutiva das condições de vida humana e também animal e vegetal neste planeta. Hoje até não está muito frio em Porto Alegre, está 11 graus, agora de manhã bem cedinho aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas esteve muito frio
e por muito tempo. Durante um mês nós tivemos, um mês mais ou menos, eu não tenho bem as datas aqui, nós tivemos 5 ciclones extratropicais. O ciclone extratropical, ele provoca ventos muito fortes, é uma área de baixa pressão para onde os ventos se deslocam e começam a girar. Não sei se é no sentido anti-horário ou horário, não sei. Começam a girar com muita força, se não me engano é anti-horário, e provocam uma tempestade de vento, às vezes ventos bem rápidos, 100, 120 quilômetros horários. Já teve há alguns anos atrás, que foi muito forte, o vento chegou a 150 quilômetros horários. E provoca muita chuva. E este último mês, praticamente, foram 5. E um desses 5 provocou um alagamento, uma enxurrada, num dos vales de Rio Gaúcho, Vale do Taquari, que praticamente algumas pequenas cidades quase desapareceram, prejudicou enormemente a produção agrícola e pecuária daquela região, talvez leve um ano para se recuperar, e matou no mínimo 48 pessoas, mas há pessoas desaparecidas. E se vocês repararam, em vários lugares do planeta há fenômenos climáticos quase coincidentes, alguns coincidentes, enquanto aqui havia o ciclone extratropical, em alguns lugares havia enormes períodos de seca e calor, queimadas, em outros nevascas, fora da média. Na Inglaterra, o inverno mais quente já registrado, pelo menos pelo que se sabe, nos últimos 140 anos. O verão mais quente, os dias mais quentes. E ainda por cima acontecem já anualmente, nos últimos anos, derretimentos de camadas de gelo cada vez maiores nas geleiras. Então, tudo indica que já estamos vivendo os primeiros sinais da crise climática, do aquecimento global, e isso se tornando constante e aumentando, possivelmente, vai tornar a agricultura em algumas partes do mundo impossível, vai mudar muito, pelo menos, e vai provocar não só o aumento das águas do mar, mas mudanças de temperatura que vão forçar populações enormes a migrarem até por a terra e o clima tornar a região improdutiva ou impossível de viver. E a humanidade ainda não está totalmente acordada, não. E também há os interesses gananciosos capitalistas que, enquanto der, querem arrancar dinheiro da natureza, nem que a explodam, digamos assim. E quem vai pagar o maior preço
são os pobres, para variar. Mas é um assunto preliminar. Um outro dia eu vou ter que conversar mais longamente sobre isso. Um outro assunto que está muito claro é que aquele ET apresentado lá no México, aquele suposto corpo de um ET, é uma baita de uma bobagem. É no mínimo um erro, se não uma enganação de baixo nível, assim, mal preparada. Tá, mas disso eu vou ouvir um pouco mais, mas eu já ouvi 2 cientistas e disseram, não, mesmo olhando de longe, a gente vê que é enganação. E é uma pena que seja assim. A questão de encontro com povos inteligentes de outros planetas é um assunto que pode ser estudado com seriedade. É possível que isso aconteça, mas é uma pena que tem gente que force a barra. Então, atenção para as mudanças climáticas e para as enganações em relação à vida fora da Terra. Ela existe, mas não dá para ir através de qualquer coisinha, luzinha que se vê no céu, pronto. Certo? E principalmente, um dos cientistas que eu vi falando desse ET, ele disse é um ET artesanal, mal feito ainda por cima. Vamos lá. Crime e crença. Crença tem a ver com esse negócio do ET que eu estava falando aqui. E até a ver com a questão ambiental, porque tem gente que diz que não vai acontecer nada, Deus está protegendo, Deus no comando. Não se a gente estraga a natureza. Aí Deus não está no comando. Crime e crença. Eu já disse num dos programas que eu não considero fé e crença a mesma coisa. Crença para mim é um uso pragmático de elementos da religião com interesses mágicos egoístas. Isso para mim é crença mágica, uso mágico da religião. Fé para mim é uma entrega. Entrega a um projeto. Eu me ponho à disposição e a serviço de um projeto. Isso para mim é fé. Crença para mim é magia egoísta. Então o que a gente ouve falar é que o crime organizado no Brasil, tanto o dos mafiosos, como de traficantes, como de terroristas políticos, no Brasil tem crenças. E chamam isso às vezes de fé. Inclusive, usam o nome, por exemplo, traficantes de Jesus. Sabe, a crença tem muitos amuletos, não é? Por exemplo, o pé de coelho. Antigamente tinha muito pé de coelho, a ferradura na porta, na parede, para dar proteção, santinhos para pendurar no pescoço, não é? Tinha bastante. Até hoje tem.
Tem sim. Aquele jogador jogador de futebol faz o sinal da cruz antes de entrar em campo e entra disposto a quebrar a canela do outro, se for necessário. Quebrar a canela. Sabe, o sinal da cruz, luteranos, não é proibido fazer, não. O sinal da cruz é muito importante. A cruz é um símbolo central do amor de Deus, da salvação, do Evangelho. A cruz é símbolo central do Evangelho. Cingir-se com a cruz é um sinal profundo de fé cristã. Só que a cruz não é um amuleto. É aí que está a diferença entre fé e crença. A fé diz, a cruz é um símbolo do processo de salvação de Deus na história. A crença diz, a cruz protege do mal, não sei o quê. A cruz é um amuleto. A fé diz, sinal do projeto. A crença diz, amuleto. Entendeu a diferença? Então, esse tipo de crença que se diz fé pode, essa crença, estar na boca, na cabeça, nos sentimentos, nos argumentos de grupos criminosos, sejam eles do tráfico de drogas, das milícias, das máfias ou dos ladrões comuns ou da política. Então isso está comum. Não assim tão comum. Né? Em algumas igrejas, elas não só convivem, como elas até estão cientes disso e até incentivam isso, porque isso também gera dinheiro para estas empresas religiosas. O crime gera dinheiro para estas empresas religiosas que convivem ou até estão cientes desses grupos dentro das suas organizações. Eu diria que já pode haver organizações religiosas, e tem gente que funda a igreja assim, como se fosse um boteco, né? Como se fosse inaugurar um boteco, funda uma igreja. Então isso não é mais novidade, não. Já existe documentação e até livros escritos sobre isso, pesquisas escritas sobre isso. Isto realmente não só é possível, como já existe, já acontece no Brasil e imagino que em outros lugares também. Porque a fé, hoje em dia, ela é usada. É usada. Tem as pessoas sérias que realmente levam a sério pertencerem a uma religião e não a usam, e tem aqueles que
O único objetivo a que eles querem servir são os seus interesses. E ainda mais seus interesses financeiros, econômicos. São aquele time que, se precisar, entra em campo para quebrar a canela do outro, desde que tenha vantagem. E para isso usa a fé como justificativa, como amuleto. Eu estou com uma dor de lesão de esforço reprodutivo, ler. Se alguém tem um remédio para isso, uma solução, me coloque aí nos comentários. Mas o que vocês acham? Eu não tenho nem dúvida. Eu só preciso estudar mais, porque a minha dúvida já está sanada, que isso funciona assim. Que esta crença, que chamam de fé, é usada por crime. Não tem nada mais a ver com a fé, por exemplo, cristã. Nada. Esta crença faz lá sua oração do Pai Nosso, essas coisas, e depois pega a pistola na mão e se precisar, mata alguém que está se colocando no caminho de seus ganhos financeiros, de seus interesses comerciais, seja com drogas, seja com o que for, com religião mesmo, com política, com poder. Me digam se vocês conhecem alguma coisa que esteja funcionando assim. Eu estou me mexendo muito porque a dor agora pegou para valer, inclusive nas costas. É no braço esquerdo, mas chega até as costas, às vezes vai até o outro ombro. Eu sei que ler, eu coloquei umas almofadas aqui e tento não encostar mais na mesa do computador, porque daí piora tudo. Você encosta isso aqui em alguma coisa, isso faz. O cotovelo também, puxa vida, dói até quando eu esfrego assim. Mas pense nisso, essa questão da crença e crime. Inclusive, o último presidente e várias pessoas aliadas a ele usaram a fé para fazer política, não foi? E se comportavam como cristãos, diziam que eram cristãos, mas o comportamento coincidia com o comportamento cristão de Cristo, de seus discípulos, de seus apóstolos, de seus profetas. Não é que nem aquelas palavras, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é realmente seguidor do Deus Javé libertador. Falando em Deus Javé libertador, por coincidência hoje, dia 15, dia 16 de setembro, dia 12, hoje sábado, Shabat também, dia de descanso para os judeus. Hoje é o ano novo judeu. Eu conheço judeus muito bons, agora eu até não tenho convivido com nenhum judeu, nenhuma judia, mulher judaica, mas já convivi, inclusive com rabino. Convivi não, mas assim, troquei já algumas ideias. Foi, inclusive, à sinagoga 2 vezes já. Ver cultos mesmo. E hoje eles comemoram
o Ano Novo Judeu, ano 5.784 no calendário deles, que seria a idade do mundo, tá? Mas o judeu inteligente sabe que a Terra não foi feita há 5.784 atrás, mas na linguagem antiga seria, tá? Mas eles comemoram como a criação do mundo como um lugar bom. Não interessa se foi a data exata. Eles participam das ciências como todos os cristãos, como todos os muçulmanos sérios, que não leem seus textos sagrados literalmente. Mas eles comemoram a criação de um mundo bom, lugar dado para viver com abundância, com plenitude, com justiça, com paz, com alegria. E os cristãos, eles compartilham com os judeus 2/3 dos seus sagrados, das suas sagradas escrituras, dos seus sagrados textos da Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento todo é judeu. E os judeus fazem parte de uma importante tradição ocidental. E eles comemoram hoje o Ano Novo. Eu me solidarizo com eles, acho muito legal. Eles tomam muito cuidado hoje com o que comem, para valorizar as coisas boas que o mundo dá. E aí também tem judeu que usa isso como crença, e tem judeu que realmente usa isso a sério, de que a Terra é um lugar que faz parte, o mundo é um lugar que faz parte do bom propósito de Deus, um lugar para o ser humano viver, se alimentar, se reproduzir e criar uma sociedade boa, justa, humana, plena, cheia de vida. Vamos ao segundo assunto. Lula e o mundo. Lula está viajando bastante. Desde que ele assumiu o governo, dia 1º de janeiro, ele já viajou para o exterior umas, 7 vezes, 8. E ele está agora em uma reunião do grupo dos 77 países. São praticamente a metade dos países do mundo. Tem uma cúpula chamada G77. Existem vários grupos de países. O G7, que é dos mais ricos mesmos, tá? O G20, que seria dos 20 mais ricos. Desse o Brasil faz parte. Depois tem o BRICS, os países emergentes, de qual também o Brasil faz parte. E o BRICS agora vai aumentar de 5 para 11 países. E tem a ONU. E tem o G77, que se reúne hoje, e a ONU. Isso é porque os países não são isolados. Ninguém vive num país isolado. Todos os países estão interligados. E mais ainda, com enorme possibilidade de interrelacionamento entre os países.
com a facilidade de viagens, de comércio internacional a qualquer distância. E os países também têm seus interesses políticos diferenciados em áreas do planeta, ou com mais identificação em áreas do planeta. Então a China tem o seu ali círculo de países amigos que compartilham os mesmos interesses. Estados Unidos tem seu círculo, Europa tem seu círculo, e os países emergentes, menores, mais pobres, também têm que ter seus círculos, como o BRICS é um deles. Então o Lula precisa muito participar, inclusive por essas questões climáticas, que é um dos assuntos que está sendo constantemente tratado em todas as cúpulas, G7, G20, BRICS, G77, como vai ser hoje, em que o Brasil, pelo jeito, vai aproveitar esse encontro G77 para mais algumas aproximações de países como a China, que é um país que está disputando com os Estados Unidos a liderança econômica na Terra. Porque nos Estados Unidos já é bastante próximo. Embora os Estados Unidos não estejam gostando muito da proximidade com a China, mas o Brasil precisa pensar nisso, para também os seus interesses. A China tem muito a oferecer de coisa boa. Uma tecnologia fantástica, uma capacidade econômica fantástica. E também um poderio de influência, inclusive militar. Tecnologia, força. Mas primeiro temos que pensar no econômico. A China é o nosso maior comprador de soja, de proteína. Sim. Sem a China, nossa conta de comércio, de exportação cai bastante. Então é importante que o Lula esteja viajando. E não tem saída, tem que ser assim. E precisamos aprender a lidar para o nosso bem com todo tipo de país, inclusive com aqueles que nós não concordamos politicamente. Mas o fato de um país ser internamente um ditador, ter governos que não respeitam, talvez, direitos humanos, isso não altera a produção agrícola ou tecnológica, industrial deles. Isso nós vamos precisar, inclusive, para lutar politicamente contra o seu governo. O povo não tem culpa do seu governo, tem um pouquinho. Mas sim, os países e o Brasil têm que se relacionar com o mundo inteiro, entender como funcionam esses relacionamentos e participar. Ser inteligente nessa participação. O governo Bolsonaro era um grosso, não sabia nada disso aí, é um tapado, gente tapada. E o governo Lula faz muito bem, mas também está cometendo uns erros, está falando demais, algumas coisas fora da realidade.
em relação à guerra da Rússia, por exemplo, Rússia e Ucrânia, e agora nos últimos dias em relação ao Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é algo civilizado. Ele tenta ser um tribunal que dá uma organizada na questão dos direitos humanos em todo o planeta. E se um chefe de Estado desrespeita os direitos humanos e a justiça daquele país não consegue pará-lo, então tem um tribunal internacional que vai fazer pressão e talvez julgar esse governo que não respeita os direitos humanos. E talvez colocar algumas pessoas em prisão, inclusive vitalícia. Vai castigar quem não respeita os direitos humanos, mesmo sendo um governo. Então o Lula precisa, sim, ser alguém que procure relacionamentos internacionais. O Brasil precisa, todos os países precisam, tanto para interesses econômicos, quanto para trocas tecnológicas, comerciais, industriais, científicas, principalmente. Por exemplo, doenças são internacionais, então nós temos que colaborar, como colaboramos na questão das vacinas, quando do surto da Covid. Controlar, por exemplo, doenças que se abatem sobre toda a humanidade, sobre todos os países, faz parte da ONU através da Organização Mundial da Saúde. Que a ONU é dividida em vários setores. Claro. Vamos ao terceiro assunto, então. Então, já falamos de crise climática e o que foi mais, e o ET artesanal, lá nas preliminares de assuntos. Depois já falamos sobre crime e crença, falamos sobre Lula e o mundo, e agora vamos falar desse terceiro assunto, cadeia dos golpistas. Para estes que no Brasil não quiseram somente no dia 8 de janeiro último fazer acontecer um golpe de Estado, destruindo a nossa democracia brasileira, o nosso governo de direito, ou seja, regido pela lei, que é democrática, pela Constituição, e queriam instalar uma ditadura. Esses são os golpistas, que, claro, não são nem de longe a maioria da população brasileira, uma pequena percentagem. Esses golpistas mesmo, para valer, não chega a 2% da população. Tanto que participaram dos atos terroristas tanto do dia 8, que foram aí
2, 3 mil pessoas participaram mesmo. Talvez umas 2 mil pessoas que foram lá, mas não participaram, assim, quebrando coisas. Quando viram o que estava acontecendo, a radicalidade e a violência, ficaram de fora. Mais umas 2 mil pessoas praticaram da quebradeira, tentando agitar a situação do país para uma intervenção militar. E entre essas, então, umas 1.000 estão recebendo julgamentos, começando pelas que provocaram mais dano, foram mais agressivas e que mais provocaram para que mais gente entrasse na confusão, na quebradeira, na violência, na tentativa de tumultuar a sociedade. Estão recebendo penas, alguns já receberam. 3 já receberam penas, 17 anos, 15 anos e 14 anos. Essas penas são justas, que teria que haver penas, ninguém discorda que essas pessoas precisavam ser punidas. Mas será que estão justas essas penas, que não são pequenas? 17 anos, 15 anos, 14 anos. Claro que vai ter gente que vai ter penas tão pequenas que nem vão chegar a ser presas. Elas vão receber penas substitutas. Ficaram um tempo com restrições de liberdade, assim, não vão ter que ficar, sei lá, 1, 2 anos sem entrar na internet, 1 ano e meio sem sair de casa, usar tornozeleira por 2, 3 anos. Eu acho, mas aí eu sou leigo, tá? Vou dar a minha opinião, que uma grande parte que não fez quebradeira, que não fez de má índole, digamos assim, que não tem um comportamento agressivo, mesmo que tenha um princípio de comportamento ditador, mas não tem um comportamento de ameaçar ordem ou vida de pessoas. Eu acho que deveriam, assim, pegar penas menores. Já passaram um tempo na cadeia, então agora passe mais um tempinho curto, mais meio ano de cadeia, e depois tem uma vida de restrições. Passarem um silêncio de internet, não poderem sair das suas casas por um tempo, não poderem sair da cidade, digamos por uns 3, 4, 5 anos assim. E outros pegarem cadeia. Mas eu acho 17 anos é grande. Poderia ser menos. Mas o que é importante é que recebam punição. Recebam punição. Para que isso seja educativo para a sociedade. Sim, democracia é um valor maior do que os prédios que estavam destruindo. Invadir os prédios foi simbólico da agressão à ordem democrática. E tem que ser dito à população brasileira, aqueles que
não entendem o valor da democracia, que não têm em seu coração o sentido da democracia, da qual nós não podemos abrir mão, a democracia que defende os direitos de todos. Esses devem ser punidos para que outros que pensem igual não se arrisquem mais a cometer este crime. É um crime, tem que ser punido. Inclusive se for militar. Aliás, os militares mais ainda. Eles têm que receber punições exemplares, tanto por parte da sociedade civil, quanto por parte das instituições militares. Esses não podem ser punidos em silêncio, tem que ser punidos mesmo, tem que ser dito para a sociedade: general tal e tal e tal está expulso do exército, tem que pagar tanto tempo de cadeia. Então esta punição é pedagógica, didática, tem que ser feita. Eu só não gosto da ideia de se punir só os pequeninhos, os pobres, os que caíram no papo da sedução golpista. Eles já são punidos pela sua própria ingenuidade e ignorância. Isso já é uma punição bastante séria. Mas eles precisam ser punidos, sim, para que a gente diga: esse tipo de ignorância, esse tipo de ação, desrespeitando a estrutura democrática do país, desrespeitando as instituições, a institucionalidade democrática do país, isto é crime e vai ser punido. Disto nós não abrimos mão, porque nós não abriremos mão da democracia. A democracia é o que defende o Estado de Direito, que garante direito a todos. Todos têm direito a se pronunciar, a dar sua opinião, e não ser agredido ou ameaçado. Ameaçar e agredir não é um direito, não é. Mas viver com liberdade, desde que não agrida ninguém e desde que não ameace o direito de outras pessoas. Viver com liberdade, isto é um direito de todas, direito das mulheres, direito dos gêneros, digamos, mais fracos, mais considerados mais fracos, não são mais fracos. E de todos os gêneros, a democracia é quem garante isso, não ditadura. Por isso nós rejeitamos ditaduras, sejam elas raciais, de gênero, econômicas, sociais. Rejeitamos todas as ditaduras. Eu fico ansioso por a gente dar um jeito nisso. A gente já passou por ditaduras
embora tenhamos as vencido as ditaduras, voltando à democracia, ou tentando voltar, nós nunca fizemos um nó final no desejo democrático de alguns grupos aqui no Brasil. Na ditadura de 64, que terminou ali por volta de... que em 79, ali nós começamos um final de ditadura com a tal da lei da anistia. Deixamos mole. Perdoamos, inclusive, gente que praticou tortura e assassinato com essa lei da anistia. Não podia. Perdoamos militares golpistas e que desrespeitavam os direitos humanos. Não podia. E por isso esse pessoal achou que iria ficar impune agora também. E não podemos deixar. Temos que dar um jeito nessa situação brasileira e latino-americana das ameaças de golpe. Não podemos continuar com essa infeliz tradição que ainda existe em nossos quartéis e grupos de simpatizantes de ditaduras fora dos quartéis também. Temos que dar punição. Mas uma punição que não castigue os mais fracos, que castigue especialmente os mais fortes. E aí talvez a gente consiga fazer isso, mas isso é mais difícil. Isso é mais difícil, porque os fortes têm muitos puxa-sacos. Muitos. O que é um sério problema também. Bem, eu vou terminar o programa de hoje com 52 minutos, porque eu também estou com frio aqui, sentado assim, a gente começa a ficar com frio. Então vou ali esquentar um café para mim. Um grande abraço, se tudo der certo. Poderia dizer, se Deus quiser, não estaria ruim, mas exatamente para não usar Deus como um amuleto, tá? Então, se possível, até amanhã, ou até daqui a 2 dias, eu estou começando a pensar que de 2 em 2 dias é um bom sistema para esse programa, falando de tudo que a gente vê, de tudo que a gente fica sabendo, de tudo que é noticiado, de tudo que a gente está curioso, de tudo que a gente sente, e falar de tudo que a gente sonha. Um grande abraço para todos vocês.